Bem-vindos a mais um Movecast. Nós hoje trouxemos uma pessoa que ele é líder dos adolescentes do louvor da Catedral da Reconciliação. Ele é filho do Bispo Ivan. Ele também é filho de Paulinha, que é líder do Ministério Elas, é o Ministério de Mulher, também da Recon. Eu soube que ele é um jogador de futebol bom hoje, mas antigamente ele era péssimo. Segundo o pai dele, ele não saía do banco até os 13 anos de idade. Ele também já dançou no TikTok quando era criança. E a produção vai botar um vídeo aqui pra gente ver que isso não é mentira. Que ele também já foi dançarino no TikTok. Mas graças a Deus, hoje ele é um homem apaixonado pelo Evangelho. Estamos hoje com Caio Rocha. Obrigado pelo convite, obrigado pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui. Pela primeira vez no podcast e mais especial ainda aqui no ID. Amém. Então, para começar, eu queria saber quem é Caio, além de ser filho do bispo. Conta um pouco da tua caminhada com Deus. Esquecendo Paulinha, esquecendo Ivan, quem é Caio com Deus? Caio, ele, desde muito novo, esteve envolvido com a igreja, né? Por causa dos meus pais. Mas eu só fui ter um encontro com Jesus de verdade, mais ou menos há uns 4 anos atrás, eu acho. 3 anos atrás. Realmente. É. Na Catedral da Trindade, num encontro de crianças, numa reunião. Seu irmão me falou isso. Foi. Numa reunião de encontro de crianças, eu senti a presença de Deus muito forte, algo que eu nunca tinha sentido antes. De 13 anos de vida, indo pro culto todo domingo. E aí, Deus me encontrou nesse encontro de crianças e aí eu comecei a fazer amizade com o povo da igreja. Lucas, que hoje toca comigo na minha banda, ele foi meu melhor amigo. E aí eu comecei a entrar mais na igreja, aí tinha um ministério chamado Atos, acho que tem até Tem hoje. ainda, na Trindade. Tem até hoje. E eu era aquele ministério, aí Fernanda e Giba foram meus primeiros pastores. Lá me acolheram, me abraçaram. E aí me chamaram para uma convergência que teve em 2023, eu acho. 2024. 2000 Só teve um, não? Não, teve dois. Então, 2023. 2023. Não, 2024 e outro O 2023 e 2025. 2022. Não, foi 2024 e o segundo foi 2025. Esse ano que não teve. Foi? Foi. Pronto. Foi nessa convergência que Mike Duke pregou, que é até engraçado, porque eu tava lá atrás, a conferência toda. Na pregação de noite, eu sentei na primeira cadeira, não sei por quê. E aí, quando o Espírito Santo me encontrou, Lapada. eu comecei a me tremer, eu senti uma energia pelo meu corpo. Amém. Antes dele acabar de pregar, eu já tava no chão chorando. E aí eu nunca mais fui o mesmo. É bonito ver a tua forma de adoração. De todo o Ministério de Adolescente, mas falando sobre você, que você que está aqui, é muito linda a forma que vocês realmente mostram. E eu acho que foi o que tu pegou na fonte, né? Sobre a adoração. E as diferentes formas que a gente pode adorar, mas é lindo ver vocês se entregando de verdade para o Senhor. E falando sobre isso, existem algumas maneiras que o Senhor fala contigo de forma diferente, que, que tu sente mais a presença do Senhor. Eu digo isso porque eu já sei a resposta. Assim, o Senhor fala comigo de muitas maneiras, mas na adoração ele me molda. Ele molda todo mundo, mas como eu Você, nesse Atos, a primeira coisa que eu fiz foi acompanhar os ensaios do Ministério de Louvor, que eles eram um Ministério de Louvor também. E aí, desde que eu tô na igreja, eu só faço tocar e louvar, e aí o Senhor, me, ele me ensina e é pedagógico para mim o louvor. Cada vez mais que eu louvo, mais ele me ensina. eu soube que você estudou muito a letra de Cristo, que eu acho que um dos louvores mais bonitos. Eu acho que não é nenhum louvor, isso é uma oração. É um poema que a gente poderia muito bem ter escrevido para Deus. É um louvor que toca comigo em vários momentos da minha vida. Quando eu tô bem, quando eu não tô bem. Ele por si só, ele consegue acalentar os corações
Eu amo muito esse louvor. E Lipe, quando falou pra mim, ele falou, Aline, tu vai ter que falar sobre Cristo, porque Caio em si, literalmente estudou essa canção de cabo a rabo, como a gente diria a expressão. E o que é que te acha, que te toca na música Cristo? Essa música, literalmente, é um poema, é um dos que tem as letras mais bonitas já escritas, né? Não só porque eu gosto muito dela, mas porque, sim, é uma música muito linda. Mas ela, o que eu mais admiro nessa música é que, do início ao fim, fala sobre um... É sobre o conceito de adoração. Porque ela, do começo ao fim, mostra a revelação de quem Cristo é. E a nossa adoração é a resposta à revelação de quem Cristo é. Então, ela começa, se passam os anos, eu não posso deixar de te amar, é uma devoção a Jesus. Só que o crucial dessa música é qual é a beleza que existe em ti que eu ainda não vi. E isso é muito lindo porque a adoração é uma resposta e como essa música diz, ele nunca para de se revelar. Então a gente nunca para de responder. E eu acho que também essa parte, né? Qual a beleza que existe que eu ainda não vi, é porque cada dia que a gente vai se aprofundando nele, a gente vai descobrindo novas camadas do Senhor. Que a gente só vai descobrir todas quando a gente estiver nos colos dele. Então, cada dia mais que a gente vai se aprofundando, a gente vai descobrindo novas camadas, novos tipos de cuidado e novos experimentos mesmo com o Senhor, sabe? Então, essa frase, quando eu escutei a primeira vez, eu fiquei, minha gente, mas o povo, exemplo, ah, meu Deus, Ivan cantando essa música, mas ele já é bispo. E hoje em dia, com maturidade, eu vejo que é muito mais do que isso, sabe? É muito mais do que a beleza que a gente fala do amor dele, porque o amor dele tem várias camadas e quanto mais a gente se entrega pra ele, mais ele vem pra gente e devolve esse amor, mesmo a gente sem merecer, né? Ele vem retribuindo mesmo sem poder retribuir, é uma coisa meio doida, né? E o de Lipe a gente cortou muito, porque ele deu uns cochilos, Foi, Dormiu. que assim, ó. Eita, poxa. Eu tinha dormido 3 horas no dia anterior. foi complicado. Que delícia. Enfim, tá gravando já? Então, em que momento você percebeu que precisava ter um relacionamento próprio com Deus e não apenas viver da fé dos teus pais? Foi nesse Convergência. Foi nesse Convergência também. Foi. Porque O encontro é muito genuíno. diferente saber quem é Jesus e experimentar Jesus, entendeu? Então eu já sabia quem era Jesus, mas nesse Convergência eu experimentei Jesus de uma forma que é você nasce de novo, o espírito dele encontra o seu e você nunca mais é o mesmo. E vamos conversar agora um pouco dentro do tema, que o tema que a gente conversou seria uma geração que procura o prazer no Senhor. E aí eu queria saber, quando a gente fala em ter prazer no Senhor, o que isso realmente significa na prática para Caio Rocha? Para Caio Rocha, eu acho que é Salmo 27. Quando Davi fala uma coisa eu quero, uma coisa eu desejo, é habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Só que aí muitas vezes a gente para aí, né? A gente só diz essa parte, mas tem a parte B do versículo, né? Que diz: "E contemplar a sua beleza". Então, quando a gente está na casa do Senhor contemplando a sua beleza. Dia após dia contemplando a sua beleza. Isso é encontrar prazer no Senhor. Porque Ele é a fonte do prazer, assim como diz a música Cristo. Ele é a fonte do prazer. Então, a gente só é satisfeito quando a gente contempla Ele. Então, Davi expressa muito bem o que é ter prazer no Senhor, é estar todos os dias devoto, é devoção e contemplação à beleza de Jesus. Amém. Muitos jovens hoje em dia procuram um prazer nas coisas passageiras. Acredito que tu deve ter visto muito isso, né? Pela idade. Uhum. E por que tu acha que isso acontece nos dias de hoje? A nossa geração é uma geração que é mais tecnológica, né? Então, a gente sempre tem informação chegando. A gente tá bombardeado de informação, de estímulo. Sim. Então, desde que a gente nasceu, o mundo vai oferecendo coisa pra gente e vai bombardeando a gente com coisas do mundo. E poucas pessoas chegam para falar de Jesus pra gente. Então, como diz lá em Romanos, né?
Como é que eles vão crer se não há quem pregue? Então as pessoas essas pessoas que estão sentindo prazeres em outras coisas que não é Jesus, elas são sempre influenciadas a isso, tanto no colégio, desde que elas estão no colégio, muitas pessoas na família, muitas pessoas no seu ciclo de amizade, são Sim. impulsionadas a fazer isso. E nunca teve ninguém que disse o que apresentou Jesus. Nunca disse, tem um prazer maior, tem algo maior. Por isso a dificuldade também, né, de desenvolver o prazer na presença de Deus, porque o nosso mundo está cheio de distração. As pessoas elas são estimuladas a amar outras coisas. E aí elas levam a religião como um mero cumprimento de tarefa no domingo, sabe? Eu conheço várias pessoas que são assim e trabalham em coisas da igreja e vão no domingo e não sabem quem é Jesus, não contemplam a sua beleza. Porque não conhecem, ninguém nunca apresentou e por causa de uma cultura, Sim, existe uma cosmovisão mundana que influencia isso e as pessoas acham isso a normalidade. Isso é a normalidade do mundo. A gente que anda na contramão do mundo. é verdade, até porque eu não sei se carnaval, alguma coisa assim. Aí o povo, é porque brasileiro, não tem ninguém que faça festa como brasileiro. E, gente, a vida não é essa festa. Tem festas que são muito incríveis, que é a festa que a gente faz, eventos que a gente faz aqui na igreja, que teu pai faz 2 por mês, se deixar. E a gente tá celebrando igual, a gente tá fazendo festa igual, mas a gente tá fazendo festa pro Senhor, a gente tá fazendo festa para celebrar em comunhão. Então, existem vários tipos de festa, a gente vive muito na prática, e eu acho que é uma honra fazer parte da Recon justamente por isso. Porque aqui a gente vê que realmente a gente não precisa ser aquela pessoa que vai pra igreja, escuta o culto, vai pra casa, acabou-se. Uhum. Aqui tem vários motivos de celebrar, de estar em comunhão, e a comunidade faz questão disso. E acaba que deixa as coisas mais leves, mais legais e mais interessantes, de certa forma, né? Uhum. Existe algum versículo que marcou a vida de Caio Rocha? Eita, aí é difícil. Um versículo, eu acho que não, mas um, um trecho, eu acho que é algo que toda vez que eu me lembro, me transforma, que é Filipenses. Eu posso até abrir aqui. Filipenses 2, 5, que é quando Paulo narra a escala da humilhação de Jesus. No capítulo 2, versículo 5, que ele diz: Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, mesmo sendo Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou e veio como homem. Ele diz, né? Homem, aí ele se abaixou de novo, servo. Aí ele poderia parar por aí, mas ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Então, é Cristo Jesus puro. Aí, e ele diz, no começo, tende em vós o mesmo sentimento. Então, contemplem Jesus, olha o que ele fez. Só que ele não para na morte, né? Ele diz para que depois todo joelho se dobre, toda língua confesse. Então, isso é muito lindo. E quem é Jesus para Caio Rocha? É Salvador. É o amor, é o meu amado da minha alma. Eu tinha todos os amores no mundo, procurei o amor dele em tantos outros lugares no mundo, mas eu me apaixonei por ele. Ele se apresentou a mim e arrebatou meu coração e desde então fui apaixonado por ele, por seu amor. Amém. É bonito ver uma pessoa. Eu acho que, por mais que tenha uma responsabilidade, querendo ou não, por ser filho de quem é filho, por ser líder, por ser tudo, mas mesmo assim, é uma pessoa apaixonada pelo Senhor. E, e é o que que a gente precisa nos dias de hoje. É tirar muito os rótulos de liderança, do que seja, e voltar para a essência, que é a paixão, que é aquele que nos salvou, que nos salva, que nos renova, que nos dá colo, nos ampara. Uhum. Que por muitas vezes a gente vê tanta gente aí falando sobre liderança, porque eu sou líder disso, eu vou ser coordenador daquilo, em evento eu vou ser fazer isso, isso e isso. Tá, e teu secreto, como é que tá a tua intimidade com Deus, sabe? É uma coisa que, infelizmente, a gente vê
com bastante frequência. É muito fácil você querer mostrar o externo, né? E acho que isso é uma das grandes dificuldades dos adolescentes. Valorizar muito o externo e não se preocupar com o interno. Então a gente quer muito o mover, quer muito ação, só que Jesus também nos chama para um momento de devoção, de solitude, de oração. Eu acho que esse é um dos grandes dificuldades dos adolescentes, é reconhecer que além do extraordinário, existe um ordinário, existe uma contemplação e uma paixão em devoção sozinha. Que você toma tempo. Uma geração tão ansiosa de querer todas as coisas rápidas, a gente ama Jesus na nossa devoção a Ele. A gente conversou sobre isso, eu não ia tocar nesse assunto porque é um assunto meio que dá um egozinho, mas acho importante falar. Como é que foi você ser o jovem, a pessoa mais jovem a pregar num culto de uma igreja episcopal do Brasil? Cara, Gente, ele pregou com 14 anos, tá? 14? é 15, eu acho. Há 2 anos 15, atrás eu acho que é 15. 15, 15 e 16, por aí, depende da época do ano. Eu acho que era 15. Naquela época, há 2 anos atrás, eu era totalmente o que eu sou hoje. Mas Mas, assim, foi um sentimento que tu foi sentiu. um. Aí tu chegou, pai, eu quero pregar no culto de domingo. Não foi porque foi o seguinte: eu ia pregar um dia antes no culto de adolescente, na Sim. fonte. Só que teve um dilúvio. Deus me mandou um dilúvio no sábado. E choveu, encharcou tudo, alagou, ninguém Essa conseguia rua daqui entrar. também. Não, o Recife todo, o dia inteiro de chuva, e aí a gente teve que cancelar. E aí eu liguei pro papai e falei, ó, pai, cancelou a fonte, não vai dar, não sei o quê, porque a gente ia fazer uma dinâmica, eu e ele. Aí ele falou, beleza, já eu te ligo de novo. Aí eu, tá certo. Aí Ele já tava com o bispo daqui? eles Tava, já, tava na transição, eu acho né? que já, Tava. tava, Foi em fevereiro. já tava. E aí 15 minutos depois ele me ligou. Recém-bispo daqui já. Foi, depois de 15 minutos ele ligou, ele falou, não, tu vai pregar no culto amanhã, às 4. Eu falei, como é? Aí ele, pô. Aí eu falei, hoje vamos embora. Naquela época, até hoje, eu não ligo muito pra essas coisas. Eu preguei lá embaixo, nem subi no altar, preguei lá embaixo, sem vestir nada. Eu tava em Com blusa casa. oversize. Com a blusa oversize. Eu tava em casa, eu tava aqui em minha casa, eu tava perto das pessoas que eu amo. Eu me senti amado ali. E eu tava fazendo o que eu mais gosto, que é falar de Jesus. Então, foi a primeira vez que eu preguei, foi um dos melhores dias da minha vida. Imagina. Foi, Tu lembra o tema da pregação? lembro, foi Jeremias 18, do vaso e do oleiro. Até hoje, toda vez que alguém prega Jeremias 18, eu lembro disso. Eu tava conversando isso com uma amiga minha um dia desse. Você nunca esquece, a primeira vez nunca esquece. E como é que foi a tua vinda para Recon? Porque tu passou um bom tempo na Trindade, né? Foi. Tu veio por influência da família, foi chamado do Senhor, como é que foi isso? Então, quando eu me converti nesse Convergência, meus pais já eram da Recon. E eu era da Trindade, por causa desse Esse ministério. desse ministério que eu tava, e Nanda e Giba me pastoreavam. E tava tudo Até porque certo. teu irmão é de lá, né? Ele é de lá até hoje. Eu fico imaginando como deve ser os teus pais. Deixa um na Trindade, deixa um na Recon, É uma e deixa doideira. um no colégio, deixa um no cursinho, deixa... Mas a gente tá orando que ele vai vir pra Recon, se Deus quiser. Porque tu tu é seminarista ainda, né? Então tem que vir Sou. pra cá 3 vezes na Segunda, 3 vezes na semana, né? eu venho segunda, sexta, domingo, sábado. Tô Ah. vindo hoje, terça. Então, assim, tem que. Vai um, vai outro, vai um, vai outro. Acho Não, que é a doideira. oração deles é você fazer 18 anos pra poder dirigir. Não, meu irmão, tô orando pra chegar em julho pra eu tirar minha carteira. E agora não precisa mais fazer autoescola. É verdade. Sim, Perigo nas ruas. e aí eu era desse ministério e tá tudo certo. Só que aí chegou minha hora de fazer a realidade. Só que na realidade tem um momento que Não pode eu falar. não posso falar, mas meus pais Puderam ir lá. queriam que eu estivesse presente. E a única data que podia era da Recon. E aí, quando eu fui pra realidade, Deus falou comigo e falou que era pra eu fiz a realidade da Recon. Aí, Sim. na realidade da Recon, Deus falou comigo, falando que era pra eu vir pra Recon. Aí depois
Na realidade, eu vim de vez. Amém, 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 amém. Isso de mudança de igreja, eu vejo isso com certa frequência fora da Recon. E aí eu fico pensando, gente, isso é uma coisa tão importante. Se as pessoas entendessem que realmente tem que recorrer antes ao Senhor, porque a sua igreja vai ser sua casa. Você não vai chamar qualquer lugar de casa, né? E aí, voltando pro script, porque a gente sempre sai, né, do script. Seu pai me falou sobre uma coisa muito importante, que eu acho que deve ser a maior dificuldade não só é, da geração, assim, de adolescentes e jovens, mas de toda a geração que tem aqui, das crianças aos idosos. Quais são as práticas espirituais que ajudam os jovens a cultivar esse prazer em Deus no dia a dia? E o que os jovens têm dificuldade na prática de aprimorar a intimidade com o Senhor? Lembrei disso porque você foi falar do meu TDAH hoje. E seu pai falou muito sobre a sua disciplina com devocional, sua disciplina com tudo que tem da igreja, principalmente, óbvio, né? Não dizendo que você não é responsável fora, mas você entender que tem que ter uma responsabilidade, que mesmo às vezes sem querer fazer alguma coisa, tem que fazer. Por exemplo, um devocional. Tem dia que a gente acorda sem saco. E É. a gente sabe. Mas a sua disciplina em ler a palavra, em buscar cada vez mais viver o evangelho. Então, fala um pouco mais o que tu vê também no Carismatínicos da dificuldade dos adolescentes. E dá até dicas. O que é que tu faz que nesses dias de preguiça, aquele dia que tá chovendo o mundo, você só quer ficar assim, ó, na cama, deitadinho. Conta aí como é um pouco, o que é que tu faz. Velho, como eu disse, a nossa geração é muito ansiosa, não gosta de esperar por nada. Então, fazer um devocional de 30 minutos é um sacrifício para os adolescentes. E ainda mais na nossa igreja, que tem programação todo dia. Então, a gente vem pro culto domingo, aí terça tem célula, aí você... Dependendo da célula que você tem, Não, é quarta. aí o de 15 mais serve na terça, É, terça 14 e trabalha e participa no da quarta. Então o cara vai pra igreja de domingo, terça, quarta, aí sexta tem culto dos adolescentes. Então é muita programação que a gente tem na igreja e aí a gente passa a achar que essas programações com o coletivo substitui a devoção individual. Só que não é assim. Por mais que a devoção coletiva, o engajamento do corpo é importante, é crucial, tanto é que a gente faz isso, então ter comunhão é fundamental, é o cerne, né, dos discipulados, enfim. Mas a devoção individual é o lugar onde a gente contempla o Senhor todos os dias. Então, desfrutar de Jesus, você não só desfruta de Jesus numa sexta, num domingo, no culto. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, você desfruta de Jesus na sua devoção. Essa é a maior dificuldade, eu acho. E a prática espiritual é a oração. Eu acho que eu sinto que a nossa juventude e os adolescentes têm vergonha de orar, tanto em público quanto no individual. eu Não, acho que, sabe o que eu vejo? Eles só querem orar se forem em línguas. Porque aí, tipo, eu vejo isso assim, que quem fala, pode ser também pela maturidade, quem ora em línguas não tem vergonha, mas quem não ora em línguas fica meio tímido, assim. Eu fico, gente, é a mesma como se oração. fosse uma obrigação ter. E aí eu fico, minha gente, não é assim. Cada um tem seu tempo, o Senhor tá vendo o coração de cada um, mas eu vejo muito isso, a dificuldade do tempo de se isolar, pegar a mente do TDAH e deixar uma tela em branco e ficar É porque apenas vocês. segunda você acorda, a primeira coisa que você faz é pegar o celular. Ah, esqueça. Pegou o celular, viu o Instagram, não sei o quê, aí tem que sair para o colégio. E aí esquece da devoção. Tu tem alguma prática que nem teu pai? Porque teu pai tem um dia na semana que ele se isola no gabinete dele e ninguém acha ele. Só quem sabe. Meu Deus, eu tô falando o negócio do Bishop. Desculpe, Ivan, porque eu sei que esse você vai assistir porque é seu filho. Mas tu tem alguma prática que nem essa? Tipo, um dia, exemplo. Domingo eu vou ministrar no louvor. Então, no sábado anterior,
se der, óbvio, porque geralmente não dá, mas eu fico, sei lá, no meu quarto trancado só orando. Tu tem algumas práticas dessa? Assim, Ou tu eu tava conversando até com o tenta? Matheus um dia desses, e eu falei pra ele, se um exercício que eu faço devocional, que eu faço me obrigando mesmo, é que se eu não fizer o meu devocional de manhã, meu dia acabou. Porque eu não, aí eu vou pro cursinho, aí começo a estudar, aí já, aí sinto que já perdi meu dia, porque quando tem uma frase Ei, de um teólogo muito famoso que ele diz que se você não pode falar encontra. nomes aqui, tá? Não tem problema. Não, é porque eu não lembro o nome dele. Mas ele diz: se você não encontra Jesus de manhã, é muito difícil que você vai encontrar ele no resto do dia. Se ele não for o primeiro lugar, a primeira coisa. Ei, de verdade. Não tem. O dia não é o mesmo se você não começar além da palavra. Parece que o dia é morto, né? E ainda mais tem um tipo de contemplação, porque você passa o resto do dia sentindo a presença do Espírito Santo, tendo a consciência da presença dele. Então você E passa o dia e sendo moldado por aquela palavra que você leu. o que eu fiz, eu tava vendo que eu tava meio. Eu tava tentando encaixar um horário, porque de manhã eu ainda tava acordando pra fazer meu estudo bíblico. Aí eu consegui, de manhã eu acordo, primeira coisa que eu faço, eu leio um capítulo. Aí de tarde, na hora do almoço, aí eu sento pra realmente estudar a Bíblia. Mas eu acordar e não ler um capítulo, um versículo não, mas tipo um capítulo, dois capítulos, três capítulos, dependendo da hora, assim, eu vejo o quanto meu rendimento até no trabalho cai. Porque eu me sinto, eu não me sinto feliz e preenchida. É. Tá vendo como isso reflete em tudo, assim? E É, aí, Cristo é todas as áreas, né? é A porque vida com Cristo. a gente tem que ser cristão, não só dentro da igreja. A gente tem que ser primeiro fora, depois dentro. Ele transforma todas as áreas da nossa vida. Não, A não tem gente tem como. que fazer o ID não só dentro de quatro paredes, a gente tem que fazer fora. Não é só as quintas-feiras, onde a gente tá dentro de um local onde a gente vai ter um louvor massa, uma iluminação massa, os melhores takes, as melhores coisas, os melhores, o melhor que a gente pode oferecer. Não adianta nada da gente fazer isso se na sexta-feira a gente vai pro trabalho e a gente não fala nada de Jesus. A gente não fala um Deus te abençoe. A gente não fala, pô, ontem Caio ou Vasco falaram sobre isso, sobre aquilo, sabe? Então não adianta de nada a gente tá dentro de um movimento se a gente não vive o estilo de vida do ID, que Uhum. é o estilo de vida do Evangelho. Amém. Verdade. E aí, eu quero saber se você acredita que uma geração pode realmente ser transformada quando aprende a encontrar o prazer no Pai. Não tem como não ser transformada. Até aqui no capítulo 3 de Filipenses, um capítulo depois aqui, o Paulo fala, né? Que para mim era lucro. Inclusive, tá até grifado. Tá grifado. Minha Bíblia é tudo arriscada. Mas ele diz: o que para mim era lucro, considerei como perda por causa de Jesus. Então, todas as coisas que eu achava que valiam, agora eu já descarto. Por causa do conhecimento de Cristo. E ser achado nele, ele diz no versículo 9, né? Para o conhecer e desfrutar do poder da sua ressurreição. Então, todas as coisas que eu valorizava antes, a partir do momento que eu encontro com Jesus, não sou mais nada. E aí a geração é transformada porque encontra prazer nele e desfruta do mesmo Espírito que ressuscitou ele dos mortos. Ele nos ensina dia após dia a conviver a vida cristã, né? O relacionamento com o Senhor. Então não tem como a pessoa encontrar Jesus, o Espírito Santo, o Espírito dele encontrar o nosso Espírito e ela não ser transformada. Não considerar tudo perda. Tá. Vou tocar no assunto, se não quiser responder, tudo bem. Hum. Por isso que eu dei essa pausa, para dar tempo de qualquer coisa cortar. Eu vou cortar iniciando. Acabou sendo público que tua mãe teve leucemia. Uhum. E como é que foi ter fé mediante a dor? Como foi falar do amor de Jesus mediante a dor? Essa situação é uma situação na minha vida que eu me surpreendi com Jesus.
porque eu vi pessoas se abalando por causa disso. Assim, a vida não... Minha mãe nem é daqui da igreja. Ela chegou pra mim no... Aline, eu fiquei sabendo que Paulinha está doente. Mãe, como é que tu soube? Eu soube. Eu, tipo assim, eu soube porque eu sou da igreja. E aí eu fiquei, caramba, realmente, tipo, sabe? Não, muitos amigos meus vieram, todo mundo, um zilhão de pessoas me mandando mensagem. E aí eu comecei a olhar para o meu interior e aí Jesus falou muito comigo. E eu percebi que eu não estava desamparado. Eu não Amém. estava, em nenhum momento eu duvidei. Em nenhum momento eu me preocupei. É até engraçado eu pensar nisso. Jesus, ele foi meu firmamento. Ele foi meu fundamento. Ele não deixou que eu me abalasse. E aí Amém. a gente, eu e papai foi lá até na Zion. Ele pregou sobre isso e eu cantei sobre isso. A gente dançou junto. A igreja toda a gente dançou sobre isso, sobre dançar em meio à dor, sobre desfrutar de Jesus até quando dói. E aí ele ressignifica a dor. Eu... Teve um dia que eu precisei servir aqui, né, aqui na igreja, pra variar na mídia. E nesse dia eu não tava bem. Aí tudo que acontece comigo eu recorro a Vasco, né? Aí eu comecei, só que Vasco final de semana não atende telefone. Aí eu ligando pra Vasco. E, tipo, eu fiquei, caramba, será que é errado eu servir? Será que é certo? Faz muito tempo isso, eu tava muito imatura ainda na fé. Aí, quando acabou o culto, ele me ligou: Oi, irmã. Aí eu fiz, ó, eu tava querendo saber se era pra eu servir ou não, porque eu não tô bem hoje. Mas tu não me respondeu, eu tive que servir. Aí ele falou assim, sabiamente pra mim: é... Aline, eu vou te falar uma coisa. Aqui na Terra é o único lugar que a gente vai poder adorar o Senhor em meio à dor. Então, a gente não pode, tipo, imagina, e ele deu até o exemplo do teu pai. Imagina, se Ivan parasse tudo porque aconteceu uma coisa na vida dele. Imagina quantas igrejas iam ter que parar suas programações por causa disso. Então, ninguém é melhor do que ninguém. Se eu acontecer alguma coisa comigo algum dia, eu vou ter que me agarrar na fé e vou ter que servir do mesmo jeito. E é exatamente isso que tu falou, mas é muito lindo ver tão pouca idade e tanta certeza que o Senhor é teu Salvador, sabe? Ele é o fundamento que a gente firma nossos pés. Então, venha o vento que for, venha a tempestade que for, a gente passa por isso junto, nunca sozinho. Então, esse momento que a gente teve, a gente não passou sozinho, a gente tava lá com a comunidade dançando junto. E a galera chegou junto, a gente saía. E tinha gente até demais às vezes, né? Muita gente. Não, mas é bom, a gente vê a função do corpo de Cristo aí. Sim. Quando um braço é machucado, os outros se solidarizam com ele. Amém. É muito lindo. É, é bem. Foi bem emocionante, assim, ver como toda a igreja, assim, se, se moveu com isso, né? Em ajudar tanto sua mãe, mas quanto vocês, quanto seu pai, porque não deve ter sido fácil ser filho, não deve ter sido fácil ser marido, não deve ter sido fácil ser a paciente. E aí eu queria saber, mudando agora um pouquinho de assunto, qual é o significado de adoração e quais são as formas de adorar ao Senhor? Eu digo isso porque eu amei o que tu falou na fonte. Foi massa. Inclusive, eu até compartilhei até o negócio com o Vasco, porque ele ama isso. Porque hoje em dia o Ministério de Louvor do ID não é mais Ministério de Louvor, é Ministério de Adoração. Hum. E aí, quando tu falou que ia pregar sobre isso, eu fiz, não. E é realmente sobre isso, sabe? Não é sobre só cantar, é sobre adorar o Senhor, mesmo servindo. Então, eu podia dar mil definições aqui. E Robert Shaper diz que a adoração ela é explicada pela simplicidade intuitiva. Sim. O que significa isso? Que diz que quanto mais a gente tenta explicar, mais difícil é. Então, não é um tema fácil de se falar. Mas eu vou definir a adoração como a resposta à revelação de quem Deus é. Então, eu adoro a Ele quando eu contemplo a Ele. Então, a adoração começa nele, Ele se revelando a mim.
Então ele se revela a mim e eu, em resposta a isso, porque adoração não é só louvor, né? Então adoração é uma coisa e louvor é outra coisa. A gente pode falar disso Sim, depois também, mas adoração, então, por causa disso eu venho pro culto. Isso é uma adoração. Eu entendi quem Deus é, ele se revelou a mim, por causa disso eu vim pro culto. Por causa disso, eu comecei a servir. Então isso é adoração. Agora, louvor é uma resposta corporal. Então, ele se revela a mim e eu respondo ele corporalmente. sim. De diversas formas. Na Bíblia tem 1 milhão de formas. Salmos 134, por exemplo, diz: levantai as suas mãos do santuário. Então, levantar as mãos é uma expressão física de louvor a Ele, porque Ele se revelou a mim e eu respondo a Ele. Isso é complicado, mas aí a gente poderia passar 1 hora falando isso aqui, mas Se o quiser, a gente tem Evangelho. tempo, tá? Não, eu sei. Mas o Evangelho é tão simples, é Cristo, mesmo sendo Deus, vindo para cá e como homem morrendo por nós e ressuscitou e a gente vai encontrar com Ele. Então, entendendo isso, eu, dia após dia, querendo conhecer Jesus, contemplando Cristo, voltando para Davi, no Salmo 27, contemplando Cristo, quanto mais eu contemplo Ele, mais eu respondo. Então, por exemplo, se Neymar chegasse aqui, eu ia ficar doido a gente ia aqui estremer. E quando Deus chega, o que a gente faz? Acho que eu desmaio, velho. Então, se Taylor Swift chegasse aqui, Eu não ia fazer nada. quem tu gosta? Deus. Ai, é uma cantora que tu gosta. Se Rihanna chegasse aqui, Não. não é Se alguém possível. de Rascal Musical chegasse Pronto, alguém de aqui, High School Musical chegasse aqui, a gente ia começar a se tremer, a gente ia querer, sei lá, tirar uma foto. E aí a gente, porque, porque a gente acompanha, porque a gente conhece. Mas quando Deus chega no coração de ambiente, Vila Boas. se a Sandra Boy chegasse, Nossa, porque a gente escuta ele todo dia, né? é. E com Deus é a mesma coisa, a gente contempla ele todo dia, e aí quando ele chega no ambiente, quando você sente a presença dele segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e sábado, no domingo, fica muito mais fácil. No domingo a gente já tá queimando. Aí eu tô queimando, aí tu tá queimando, aí o pastor tá queimando, aí a gente faz uma fogueira. A gente tá queimando todo mundo junto. A gente não é uma espiritualidade onde a gente só se alimenta no domingo. Não, a gente se enche dia após dia e aí no domingo a gente vê o reflexo disso na adoração comparativa. Quando a igreja está queimando junto, porque entende quem Deus é e entende que precisa responder. Amém. Então, o que mais te encanta convivendo com essa geração que está rendida ao Senhor? O que mais me encanta é ver que não está perdido. Jesus vai voltar Amém. e a nossa geração não é perdida. Existe uma geração que clama, existe uma geração que está queimando. E poder fazer parte disso, olhar para o lado e ver que eu tenho meus amigos mais próximos que estão queimando junto, é pedagógico para mim. É uma disciplina. A comunhão, a comunidade. Ver, olhar para o lado e saber que lá na eternidade você vai estar desfrutando do Senhor com seus irmãos. E isso é uma chama no nosso coração para a gente querer falar para os outros também. Meu amigo, eu encontrei algo. Eu sei que eu era antes, eu sei que eu sou agora. É o maior amor do mundo. E você sabe, e a pessoa sabe, né? Agostinho, lá em Confissões, ele diz: tu estava dentro de mim e eu afora a te procurar. O amor que estava aqui, eu procurando em outros lugares. E as pessoas procuram esse amor em todos os lugares. E quando elas experimentam, elas, enfim, encontram o que elas tanto estavam procurando em outras coisas e não sabiam que tinham em Cristo. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Nada, nada, nada. Não tem como. É um amor sobrenatural. É um amor que constrange demais. Acho que se alguém me perguntar a palavra que eu poderia definir sobre o amor de Jesus por mim é infinito e constrangedor. Que não sou merecedora de tanto, mas todo dia ele me enche de amor de uma forma absurda e é muito linda. É um amor que nunca acaba.
todo dia, em glória, Ele nos transforma. Porque agora a gente, o véu está descoberto, agora a gente contempla Ele, tem livre acesso. Amém. Muitos jovens dizem que seguir a Deus é deixar de aproveitar a vida, com 53 milhões de aspas. O que você diria para esses jovens? A coisa mais poderosa que a gente pode fazer para o outro, evangelizando o outro, é contar o testemunho. Então, se você não fosse crente, eu ia falar, Aline, eu sei quem eu era, e eu sei quem eu sou agora. Eu já experimentei dos dois lados. Eu já tive meu momento do mundo. E eu já experimentei agora, Jesus, e não há amor igual. Não há vida igual. Então, a coisa mais poderosa que a gente pode aconselhar alguém é: eu sei quem eu era, e eu sei quem eu sou agora. Eu sei o que ele fez, e eu sei o que ele está fazendo. Eu sei da alegria que eu tenho agora. Então, a gente vai, as pessoas do mundo vai de festa em festa, de pecado em pecado, nunca estão satisfeitas, achando que e tendo projeto de vida delas e de felicidade em outras coisas. Sim. O jovem rico tinha o projeto de vida dele no dinheiro. E, e aí quando Jesus pede para ele largar, ele vira as costas. Quem que vira as costas para Deus? Quem está Pra com um Deus. projeto de vida em outras coisas. É algo... entendo que eles pensam muito... porque eu pensava assim também. Todo mundo, a gente é aqui inimigo de Deus. Mas de encontrar ele antes, a gente tinha algo garantido. Eu sei que eu vou pra festa, eu sei que eu vou me divertir. É algo garantido. Como é que eu vou trocar essas minhas festas, essa minha felicidade, que eu sei que se eu encher a cara, por exemplo, eu vou ser feliz por só Deus. É o que as pessoas pensam. Só que não, esse prazer não preenche. E aí, quando a gente olha para Cristo, a gente encontra suficiência. Eu vejo muita gente dizendo: ah, mas não tem na Bíblia dizendo que não pode ir pra festa. Deus mesmo já foi pra festa de casamento, já foram pra festa de várias coisas, celebrações. Aí eu fiz, gente, mas as festas de hoje em dia são as festas que nem daquela época. Começa por aí. E outra coisa, nem tudo nos convém. Porque hoje em dia o que a gente mais vê são artistas fazendo rituais, literalmente, em cima do palco. Já vi inúmeros registros de rituais satânicos mesmo, sabe? Com representações de figurinos e, porque isso é arte. Não, gente, isso não é arte. Isso são rituais. E muita gente nem entende o que é que tá fazendo naquela festa. Vai porque os amigos vão. E aí você vê a letra das músicas, você vê todo o contexto em geral. Você fica, o que é que eu vou fazer? Vou gastar dinheiro, só pode. É querer gastar dinheiro. E tem muita gente, assim, tem que ter um aspas aí, porque tem muita gente que demoniza todas as coisas seculares. Que não é assim. Também não é Não é pra ser assim. assim. É, a gente é secular, a gente tá Sim, aqui. óbvio. Então, o nosso carro é secular, o nosso colégio é secular, então a gente não pode demonizar tudo que é do mundo. Sim, E sem Cristo dúvidas. nos chamou para a liberdade, como Paulo falou. Então a gente é livre agora. A gente sabe, a gente sabe o que a gente passou antes. E a gente sabe quem a gente é agora. A gente sabe que é filho de Deus. Se a gente vai para uma festa ou não, aí, velho, isso é secundário. Eu acho que, por exemplo, se eu, por exemplo, tenho uma festa que vai ter um cantor que vai falar sobre funk, sobre prostituição, eu sei que ali, aí, entendendo quem eu sou em Cristo, eu sei que aquilo ali não vai me edificar. Não é o que eu concordo, não é o que vai me fazer bem, então eu não vou. Mas eu não se deve demonizar isso, Sim, sim. essas coisas de Não, músicas. eu falo sobre realmente pessoas que, artistas, é muito mais do pop, né, hoje em dia, né? Nem o pop, eles estão vindo com alguns rituais, inclusive pessoas que fazem, que já foram sei lá, do movimento satânico e falam que são rituais. Mas hoje em dia o pop tá vindo bastante, né, pro Brasil. E assim, eu acho que, obviamente,
Eu não vou dizer que 100% de tudo que eu faço são coisas que seriam tipo, ah, vou fazer isso por causa do Senhor, não. Mas existem coisas que não vale a pena. E, na verdade, não é nem que não vale a pena. O Espírito Santo me incomoda de uma forma que parece que, sei não, parece É que, porque agora Cristo está vivendo na é, gente, então nossos prazeres são dele, exato. é nele. Então aquilo que não agrada ele não vai agradar a gente também. Não vai. E se a gente tá, se a gente ainda ama isso, a palavra de Deus fala, né, que a gente não pode amar a Deus e amar o mundo. Então, se a gente está amando o mundo, será que a gente encontrou Cristo? Será que a gente nasceu de novo? Será que Será que a nossos gente prazeres foram teve, ressignificados? será que a gente realmente teve o verdadeiro encontro com Cristo? Então, Porque eu acho que existem vários momentos. A gente tem cultos mais carismáticos aqui, que a gente utiliza os dons. Uma fonte, um arco, um S1. E aí tem toda aquela atmosfera. Por exemplo, a última fonte foi assim, foi forte, um bom sentido. uhum. Foi muito forte. Por mim, a gente continuava na sala de preparação até agora. Minha vontade não foi nem de sair. Mas são muito fortes, então essas coisas acabam que as pessoas que não são da igreja de fato confundem muito do encontro verdadeiro ou de um momento que estava todo mundo lá e tal, ah, porque eu chorei, ah, porque isso, por causa daquilo. Então também tem essa questão de a pessoa entender e discernir quando é realmente um encontro, sabe? Porque às vezes é uma preparação para o encontro. E aí, depois que a pessoa se diz encontrada, a gente vai ver Sim, pelos frutos, né? Então, a pessoa que ó, é encontrada por Cristo e é liberta e chamada pela liberdade, entender isso. A gente muitas vezes demoniza tudo que é do mundo. E não pode, não é assim que funciona. sim, Cada um sabe o seu limite. sim. Cada um sabe o que passou. E sabe os prazeres que agradam a Deus e que vai ser bom para você ou não. Para encerrar, infelizmente, você estava se soltando agora, mas eu queria que você pudesse deixar uma fala diretamente para os jovens que estão buscando felicidade em tudo menos em Deus. O que você diria para alguém hoje? Imagina se eu sou a pessoa que estou procurando o preencher esse vazio do meu coração em festa, em bebida, em droga, no que seja. O que você me falaria? Eu creio que tem um amor que você nem sabe que te ama, mas que te amou antes de o mundo ser criado e que se entregou, sofreu por você, para que você pudesse desfrutar de uma alegria que você nunca desfrutou antes. É um prazer que você nunca desfrutou antes. Então, o Evangelho é isso, é Jesus, Filho de Deus, sendo Deus, se tornando servo. O único Deus que veio ser menino e se entregar em favor de muitos. E ele se entregou por você. Então, é o maior amor do mundo e é um amor que transforma a nossa vida. Né? E que transformará a sua também, se você receber. Amém, 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 amém. Caio, muito obrigada por ter topado. Eu imagino ter sido um desafio um pouquinho que eu nunca te vi nas frentes das câmeras, mas foi um prazer ter essa troca. Falar um pouquinho com uma pessoa que já tem uma certa autoridade, mediante suas proporções, mas principalmente uma pessoa que é apaixonada por Jesus, apaixonada pelo Evangelho, apaixonada por falar sobre isso, apaixonada por ensinar. Então foi um prazer enorme. Saiba que a Obrigado. partir sempre foi, mas principalmente a partir de agora as portas do ID estão abertas para você. Então, quando você quiser, só aperrear Agora que eu que recebi uma caneca, você vê a caneca caneca linda. e quando eu quiser estar por lá, a gente está de braços Tamo junto, abertos tamo junto. para receber. A gente ama a sua família, a gente honra a sua família, honra a sua vida. Espero que seja o primeiro de muitas coisas que vão rolar. Caio Rocha com ID. Amém. Amém. Obrigado pelo convite. Feliz. É pra mim agora. Não, né?
Bota... Agora, Eu só vou seria- finalizar. agora seria. E esse foi mais um Movicast. Só pra mim? Não, aqui mesmo. Tá. E acabamos mais um Movicast. Muito obrigada para você que assistiu até agora. Se você gostou, curte, comenta, compartilha. Aqui abaixo vai estar nossas redes sociais. E Deus abençoe você. Até a próxima. Vamos para foto.